Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando com os irmãos. Desta feita, nós queremos tratar de um assunto teológico, um assunto que sempre chama a atenção, na verdade, até mesmo pela curiosidade que ele causa. Eu quero falar com você hoje sobre anjos, Se você observar, é um apelo midiático muito grande aos anjos. Nós vemos isso através de revistas esotéricas, nós vemos isso através de filmes, são inúmeros filmes que tratam sobre a temática, Nós vemos isso através, vamos dizer assim, de adivinhações. Enfim, nós vemos anjos por todos os lugares, até mesmo nas nossas canções evangélicas e católicas também. Você vê canções como uma famosa que diz assim: tem anjos voando neste lugar, anjos subindo e descendo por cima do altar. Então, são canções que realmente fazem apologia aos anjos. E não é novidade, Isso já ocorre desde sempre. Até mesmo por esta razão, os reformadores tiveram, vamos dizer assim, um certo receio de abordar com mais profundidade essa temática. Até porque isso, durante a Idade Média, o finalzinho da Idade Média, as discussões escolásticas eram profundas, tanto que discussões que duraram, vamos dizer assim, anos, a respeito de quantos anjos podem dançar em cima da cabeça de um alfinete. Essa discussão é clássica, mas ao mesmo tempo, para nós, é uma perda de tempo a respeito das coisas celestiais. Mas eu quero aqui tentar, nesse pouco tempo, porque é um assunto, é uma matéria extensa, falar um pouquinho sobre os anjos. Vamos tratar alguns temas. Quem são esses anjos? O que eles fazem? Eles estão a serviço de quem? O que eles podem ou não acrescentar? E eu quero finalizar tratando a respeito de um tema muito controverso, mas ao mesmo tempo encantador, pelo menos para mim, que é sobre o anjo do Senhor. Eu gostaria de começar trazendo este conceito, dizer para você quem são esses anjos, De acordo com o conceito teológico, porque existe uma disciplina na teologia que estuda os anjos, essa disciplina é a angelologia, do grego angelos e logia, significa angelos é enviado, mensageiro, e logia, estudo desses mensageiros, desse enviado. Mas eu queria pegar um conceito trazido por um renomado teólogo, Wayne Grund, em sua teologia sistemática. Ele diz o seguinte, ele diz que os anjos são seres espirituais criados, e aí você já tira o primeiro conceito, eles não são pré-existentes, não são eternos, eles são criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, ou seja, eles têm o conceito do certo e do errado, e a sua inteligência está acima, bem acima da nossa, e são também desprovidos de corpos físicos, ou seja, eles não têm esse corpo material. Até mesmo porque em Hebreus 1,14 nos apresenta um conceito-chave para se conhecer vamos dizer assim, a natureza física dos anjos, ou seja, eles são espíritos, são uns seres espirituais. E aí, nesse conceito, você talvez, você indague e diga, mas então quer dizer que os anjos não têm corpos físicos, como eu, com braços, mãos, pés? Como é que fica alguns conceitos da Bíblia que os anjos vêm conversar com as pessoas, se colocam em pé, como por exemplo na ressurreição de Jesus, ou aqueles anjos que foram falar com Abraão e Sara a respeito da vinda do seu filho? O que seria aquilo? Bem, no conceito teológico, isso são manifestações teofânicas, ou seja, o divino se manifesta com características humanas, para que eu e você consiga compreender. Você pode, por exemplo, observar algumas manifestações dos anjos na sua essência. Um exemplo que eu vou citar aqui outras vezes está em Ezequiel 10, Eu acho fantástico Ezequiel, tanto capítulo 1, e aí no capítulo 10 ele dá a explicação. Você vai ver ali alguns anjos, e são seres realmente assustadores devido às suas características grandiosas, sobrenaturais. Se eles se manifestarem para nós dessa forma, eu acredito que talvez você fique, mas eu sou o primeiro a sair correndo, porque é algo muito complicado de se compreender, Então eles se manifestam em formas humanas. Esses anjos eles são chamados, em algumas vezes, são chamados de filhos de Deus, de santos, de espíritos, de vigilantes, até mesmo de tronos, como no caso de Ezequiel, principados, potestades, poderes.
Então são termos que são utilizados para descrever estes seres espirituais. Bem, quais são os tipos de anjos? Quais são os tipos mais citados? Eu vou dizer assim, porque algumas teologias vai colocar um monte de anjos. Eu vou citar aqui apenas, pelo menos 4 tipos. Dentro de uma, vamos dizer assim, de uma hierarquia, né? A princípio, né, eu vou citar aqui o arcanjo, né? O arcanjo. Por quê? Porque dentro do entendimento, não é que necessariamente seja superior, como nós temos a visão humana, mas é aquele que é colocado como o príncipe, o que está acima dos demais. É a categoria de arcanjo. Dentro dos arcanjos, em conformidade com o que nós lemos na palavra de Deus, né, em 1 Tessalonicenses 4,16, nós encontramos apenas um arcanjo, porque o texto diz, né, ouvida a voz do arcanjo, então dá a ideia de que só é um arcanjo, né? Também em Apocalipse 12, do 7 a 8, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Você vê que Miguel ele está como líder, como príncipe, como aquele que está à frente. Então, arcanjo seria este conceito, que está acima. As Escrituras nos apresentam apenas um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Existe outro que aparece com o nome também, que é o anjo Gabriel, mas ele não é enquadrado como arcanjo. Dentro dos livros que nós consideramos apócrifos, que a Igreja Católica adota, é colocado o arcanjo Gabriel como arcanjo, e ainda se apresenta mais 2 arcanjos, né, que seria Rafael e seria Uriel. Mas para o entendimento do cânon que nós entendemos como o correto, o cânon que nós adotamos, somente Miguel é considerado arcanjo. Então Gabriel ele aparece como um anjo, como um mensageiro do Senhor para cumprir os desígnios de Deus. Nas escrituras nas escrituras canônicas, que nós assim a temos, não aparece outros anjos com nomes específicos, a não ser o anjo do Senhor, que nós vamos falar já já sobre esse tema. Dentro dessa estrutura há ainda os querubins. Querubins, em hebraico, queruf, que é um, e queruvim, que seriam o plural, né? Então aqui os querubins eles recebem a tarefa de guardar a entrada do jardim do Éden, quando o homem pecou e ficou proibido ali de voltar. Deus então em Gênesis 3:24 determina que os querubins guardem a entrada e que ninguém se aproxime daquele lugar. Também nós vemos eles diretamente ligados ao trono de Deus, aquela adoração. E as cenas mais, assim, vamos dizer, mais clássicas dos querubins está em Ezequiel 10, do 1 ao 22, né? E sobre os querubins, para mostrar a sua ligação direta com a glória, com a majestade de Deus, e isso, o tabernáculo, ele é uma representação do celestial que o Deus revelou a Moisés e que foi feito aqui na terra, assim como o templo, né? E dentro da estrutura do templo, a arca da aliança, ela foi ordenada que na sua construção, na tampa dela, no propiciatório, estivessem 2 querubins, assim, voltados um de frente para o outro. Ali no propiciatório era onde aparecia a Shekinah, a presença gloriosa de Deus, e aqueles querubins estavam ali representando o que ocorreria, vamos dizer assim, realmente no mundo espiritual. Então os querubins, eles são esses anjos que estão ligados à adoração, ao trono de Deus diretamente. Temos os serafins, né, e os serafins são citados especificamente em Isaías 6, do 2 ao 7, e ali eles estão continuamente adorando ao Senhor e clamando uns para os outros, né, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, né? Aqui nós vemos a citação 3 vezes santo, né? Dentro da visão hebraica, isso na verdade é uma enfatização da santidade de Deus, mas nós entendemos que ali há uma manifestação, sim, do Deus Trino, né? Santo é o Pai, Santo é o Filho e Santo é o Espírito Santo que é manifestado. Então os serafins, que também são seres assustadores, né? 6 asas, e é uma coisa realmente complicada para a nossa mente humana conseguir visualizar. Os serafins estão diante de Deus, glorificando a Ele e falando da sua santidade, da sua magnitude, enfim, de todas estas questões poderosas. Existe ainda
o livro de Apocalipse nos apresenta, em Apocalipse 4, 8, nos apresenta os seres viventes, né? Ezequiel também fala desses seres viventes. Mas aí eu citei aqui para que a gente possa se situar, mas em Ezequiel, esses seres viventes, na verdade, eles são identificados lá no capítulo 10 como querubins, né? Então é possível que também esses seres viventes aqui de Apocalipse sejam manifestações de querubins que adoram. E ali eles dizem também, santo, santo, santo é o Senhor, já como os serafins. Mas esses são identificados. De maneira geral, os anjos eles vão estar trazendo essas classificações, né? Mas aí alguém já disse que tem o anjo que protege, o famoso anjo da guarda, não no sentido esotérico, mas o anjo que está cuidando, enfim. Vai dizer que tem anjo da água, anjo disso, anjo da morte, enfim. Mas eu quero citar esses aqui a princípio para que a gente possa compreender. Como eu disse inicialmente, né, dentro dessa hierarquia, você pode dizer, quando surgiu os anjos? Bem, os anjos, a Bíblia não diz exatamente o momento da criação dos anjos. Mas nós entendemos que os anjos eles são criados antes da estrutura cósmica. Isso é um entendimento geral, um entendimento teológico. Antes de existir a Terra, esses anjos já existiam. E quando nós observamos Gênesis, você vê no Éden Eva sendo tentada ali pelo diabo, né, pela serpente, pelo diabo que assumiu uma forma corpórea. Olha aí mais uma vez, forma corpórea. Ele assumiu uma forma corpórea de uma serpente e tenta Eva naquele local, e isso ainda no início da criação, ou seja, ele já é mais antigo do que isso. Não podemos definir, mas o que a gente pode dizer é que eles foram criados, porque são seres criados por Deus, em um tempo fora do nosso tempo, do nosso cronos aqui da Terra. Vamos dar mais continuidade, e aí é uma pergunta que diz, quantos anjos existem, né? Quantos anjos existem? É complicado a gente definir quantos anjos existem. O que nós sabemos é que são miríades, milhões de milhões, milhares e milhares. Nós vemos isso em Apocalipse 5:11, quando João declara, vi e ouvi milhares de milhões, né? E aqui essa expressão diz que eram muitos anjos louvando e glorificando a Deus. Em Hebreus 12:22 diz que são incontáveis hostes de anjos. Então nós não podemos definir. Jesus ele diz ali, ele diz no momento em que ele está sendo capturado ali no Getsemane, e que Pedro se levanta e quer ali se revoltar naquele momento. Jesus diz, olha, eu preciso ser preso para cumprir as escrituras, para cumprir o que está previsto. E se eu quisesse, eu pedi ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos, né? 12 vezes uma legião. Uma legião romana é de 3.000 a 6.000, entende-se mais ou menos 6.000 precisamente. Então seria cerca de 72.000 anjos só para resolver aquele problema. Então nós não podemos definir quantos anjos existem também, mas podemos dizer que são milhões e milhões de anjos. E uma coisa, esses anjos foram criados em números iguais. Tá? Eles foram criados por Deus e eles não se multiplicam. Então, portanto, nós entendemos que, como foi lá na criação, essa quantidade ela não teve uma multiplicação, mas ela continua até os dias de hoje. Bem, outra questão aqui é qual é o papel desses anjos? O que esses anjos eles fazem, né? O que eles atuam nas nossas vidas? Hebreus 1,14 diz assim, que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, um dos pontos que os anjos atuam é para cumprir o amor de Deus, para cumprir os desígnios de Deus e mostrar também o amor divino pelos salvos, pelos que são salvos em Cristo Jesus, pelos que esperam em Cristo Jesus. Outro ponto que nós colocamos é que os anjos eles glorificam a Deus. O Salmo 103 diz sobre isso, né, que os anjos estão ali glorificando a Deus, né? Os anjos também nos fazem lembrar que o mundo invisível é real e são um exemplo para nós, um exemplo de obediência, porque os anjos fiéis eles são obedientes, mas também um exemplo das consequências que a desobediência ela pode gerar, que ela pode trazer para o indivíduo.
E o vídeo já está ficando longo, né? Eu quero encerrar aqui trazendo por hoje, né, uma discussão a respeito do anjo do Senhor, como eu tinha falado lá no início do vídeo. Quem é esse anjo do Senhor? Eu citei algumas classificações de anjos e deixei para agora, propositalmente, falar sobre o anjo do Senhor. Há uma discussão teológica a respeito deste anjo. Alguns autores não aceitam a posição majoritária e discordam que este anjo seja uma perspectiva, vamos dizer assim, na verdade uma revelação da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Jesus, antes de sua encarnação. Mas para corroborar com o pensamento tradicional, eu quero apresentar 4 autores que tratam sobre isso. Um deles, você está vendo aqui atrás, ó, é o Champlin, né, o comentário bíblico Champlin, o Russell Norman Champlin, ele traz este entendimento de que os anjos, na verdade, o anjo do Senhor, perdão, Yahvé Adonai, ele é a manifestação do Cristo pré-encarnado. Outro que corrobora com essa mesma ideia é o já citado Ayn Grund. Ele também apresenta esse anjo do Senhor como a manifestação de Cristo pré-encarnado. Millard Erickson, um grande nome da teologia sistemática. E, por fim, Norman Geisler, grande apologeta do século XX e XXI, por que não dizer, estamos no século XXI, também concorda com essa ideia. Esses autores entendem, e eu também assim entendo, que esse anjo do Senhor ele é a manifestação do Cristo pré-encarnado, porque Jesus sempre existiu, ele sempre esteve presente e sempre atuou na criação, como diz em Colossenses 1,16, atuou para a criação do mundo, como o próprio João fala em seu Evangelho. Aí você me pergunta, mas, irmão Jefferson, por que você concorda com esses autores e diz que o anjo do Senhor, que aparece, por exemplo, em Gênesis 16:10, em Gênesis 16:13, em Êxodo 3:2, por que você acredita que este anjo ele é essa manifestação pré-encarnada de Jesus? Por algumas características que ele apresenta. Por exemplo, em Gênesis 16:10, quando Agar está ali no deserto e já prestes a morrer, então aparece este anjo, o anjo do Senhor, e dá a notícia que iria fazer dela prosperar, e ele se coloca como Deus. E ele diz assim, olha, eu multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E Agar responde invocando ali, ó, o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Gênesis 16:13. Então Agar responde, tu és Deus que vê. Mas também nós encontramos essa mesma manifestação em Êxodo, quando Moisés chega à sarça, e ali a primeira coisa que Êxodo 3, a primeira coisa que Moisés vê ali é o anjo do Senhor. Ele diz lá, o anjo do Senhor estava ali, naquela sarça. E então, quando a sarça começa a falar, aquele ser sobrenatural, através daquela imagem da sarça ardendo e não se consumia, começa a falar com Moisés, nós vemos ali então ele se referindo a si mesmo como Deus. E olha só como é que ele diz para Moisés para se identificar. Ele diz assim, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então estes são claros exemplos de como o anjo do Senhor ali manifesto se coloca como Deus. E a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, é Deus. E neste aspecto nós vemos claramente essa reflexão. Mas eu queria citar só mais um exemplo que corrobora com a minha posição. É quando este anjo, o anjo do Senhor, ele se apresenta a Josué, em Josué 5. Ali, na verdade, não há uma referência direta a esse termo anjo do Senhor, mas nós vemos claramente ali uma coisa interessante. Este anjo se apresenta como príncipe, como aquele que está à frente, como aquele poderoso, como aquele ser que está acima dos demais, e Josué se prostra diante dele e começa a o adorar. E sabe de uma coisa? Quando você observa lá em Apocalipse, lá no finalzinho, entre o capítulo 20 e 22, você vê João, quando ele se encanta com a visão gloriosa de tudo aquilo que foi revelado, de tudo aquilo que aquele mensageiro de Deus trouxe para que ele pudesse ver. Então João se dobra e começa a querer adorar o anjo. Mas olha o que acontece. O anjo diz, não faça tal coisa, eu sou teu conservo, adore a Deus. Então o anjo proíbe João de se curvar diante dele, coisa que não acontece com Josué. No caso de Josué, o anjo
recebe a adoração, mostrando que aquele anjo do Senhor é uma manifestação divina e, no caso, nós entendemos que seria a manifestação do Cristo pré-encarnado. Então, por todas estas razões, esse anjo do Senhor pode ser considerado, sim, como a manifestação de Cristo pré-encarnado. Dentro desse conceito, ainda de caracterização, nós poderíamos elencar os anjos caídos, né, a terça parte, conforme está em Apocalipse 12, que foram expulsos da presença de Deus juntamente com Satanás. Mas eu não vou falar hoje. Se você quiser, você deixa um comentário aí para que a gente avance sobre esse tema. E outra oportunidade a gente deixa. Mas por enquanto eu quero dizer para você, olha, os anjos, como já disse, são espíritos ministradores de Deus. Mas nós não encontramos, meu irmão, nenhum posicionamento no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, que direcione eu e você a pedir a intercessão de anjos, a orar por anjos, a fazer apologia aos anjos. A verdade ocorre ao contrário. Nós vemos textos, Paulo, claramente combatendo essa idolatria aos anjos. Então nós temos que ter cuidado. O que nós devemos fazer é orar a Deus, e Ele então envia os seus ministros, os seus servos, que são os anjos, para nos guardar, nos guiar, nos orientar. E nós temos que estar atentos a essa questão. Não há indicação na Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, onde as manifestações angelicais são com mais intensidade, nós não vemos esta orientação. Moisés mesmo diz, né, quando Deus diz, olha, eu não vou mais, mas eu vou mandar um anjo que vai com vocês. E aí Moisés, Senhor, se tu não fores conosco, não me faça aí não. Dando justamente esse entendimento. Então nós, como cristãos, devemos nos centrar no Senhor. E Ele vai nos enviar anjos ou não vai nos enviar, né? Isso fica a critério da resposta das nossas orações que o Senhor nos dá. Então tenhamos cuidados. E só para ressaltar mais uma vez, lembremos que o diabo é um anjo, né? Ainda que seja um anjo caído, mas ele não foi julgado. Porque segundo as Escrituras nos dizem, em Mateus capítulo 25, versículo 41... ainda eles serão lançados no inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, também nós vemos isso em 2 Coríntios 11, que o diabo ele pode se disfarçar, vamos dizer assim, né, se manifestar como anjo de luz para enganar as pessoas. Então, que nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes acontece um milagre, alguém diz que é um anjo, que foi isso, que foi aquilo, e passa a idolatrar, e passa a fazer isso. Na verdade, isso é ação demoníaca para desviar o homem da presença de Deus. Que nós possamos nos centrar no Senhor, esperar nele, porque ele vai responder às nossas orações e entrar com providência. E, se ele quiser, ele envia os seus anjos. Lembrando que os anjos são infinitamente poderosos, né? Muito poderosos. Tanto que um anjo, só em uma noite, executou 185 mil. Então, se o Senhor quiser, ele envia os seus anjos e entra com providência. Mas que nós não possamos, vamos dizer assim, alimentar essa idolatria aos anjos, que foi até combatida em vários textos do Novo Testamento. Então por hoje é só. Se você gostou, dá aí sua curtida, aí, o seu like, deixa a tua pergunta, que quem sabe a gente não vai estar produzindo aí uma sequência teológica. Que Deus abençoe, foi um prazer estar com você neste momento, e na próxima oportunidade a gente fala um pouquinho mais. Um abraço e até mais, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.